Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para mais um episódio dessa série maravilhosa, a série Diversidade Social, Cultural, Cognitiva e Inclusão. Para quem não assistiu, a gente teve um primeiro episódio que está disponível também na rede, no site. A gente falou um pouco de um overview sobre o que é esse tema, né? Um tema aí caro e, às vezes, um pouco mitificado. A nossa ideia também é desmistificar, né? Trazendo a visão de profissionais aí super especialistas, experientes na área, com visões diferentes, né? A própria diversidade exige, né, e demanda visões diferentes, e o quão rico isso é. E essa série está sendo pilotada, organizada e conduzida pelo Felipe Roloff, que foi quem falou com a gente no primeiro episódio. Eu tenho as minhas colinhas aqui, porque esse pessoal tem um histórico aí bem grande e interessante. O Felipe é consultor e palestrante em diversidade, inclusão, futuro do trabalho e inovação. Foi eleito 2 vezes um dos líderes LGBT globais pela Financial Times. Felipe é sensacional, não percam o primeiro episódio, porque ele dá um show, uma aula sobre o tema. A gente está aqui também hoje com 2 convidados super especiais, em ordem alfabética: Geudismar Soares Macedo, engenheiro de produção com MBA em Supply Chain pela FGV, Programa de Liderança Transformadora pela Fundação Dom Cabral, mais de 20 anos em multinacional da indústria da transformação, é especialista em diversidade, equidade e inclusão, e, além de tudo, jogador de vôlei nas horas vagas. A gente está aqui também com a Patrícia Augusto, psicóloga, palestrante e consultora especializada em diversidade, equidade e inclusão, neurociência e liderança. Ela une toda essa bagagem acadêmica com a experiência da experiência da realidade, tá? Do chão de fábrica à diretoria. Lidera o projeto Ciclo Resistir, com olhar afiado e humano, baseado em ciência do comportamento. Ela também desconstrói clichês, que é muito importante, né? Esses clichês corporativos para debater cultura organizacional, saúde mental, inclusão e transformação social. Então, apertem os cintos, porque hoje a gente está aí. Eu estou curiosíssimo, louco para ouvir eles, e vou passar a palavra para o Felipe. Então, Felipe, é tudo contigo. Beleza, perfeito. Obrigado, Jonathan, pela apresentação. Obrigado, Geo e Paty, por estarem aqui comigo, por aceitarem conversar sobre questões tão importantes e que estão no dia a dia de vocês, como no meu. Eu acho que ter vocês aqui são pessoas que eu conheço que têm uma visão bastante crítica, pé no chão e bastante conectada com a realidade, também com a realidade das empresas, nos ajuda a falar sobre questões super importantes que a gente vai falar sobre hoje, né? Que a gente vai falar hoje. Então, eu queria, quando a gente combinou essa conversa, a gente falou sobre algumas coisas que tem a ver, a gente vai passar por diversidade cognitiva, falar sobre um pouco de inovação que vem daí, sobre o que é liderança nesse sentido, mas antes de chegar lá, eu queria começar por um lugar do qual a gente já conversa bastante, tem discorrido muito nas redes sociais, seja LinkedIn, onde for, porque a gente faz parte desse processo e vê ele acontecendo, que é essa mudança das empresas em relação a como elas entendem diversidade e inclusão, ao patrocínio ao investimento em relação ao tema. Dentro da empresa, fora da empresa, a gente vê a parada LGBT, a parada do orgulho desse ano com 60% menos investimento, a gente vê empresas que sempre colocaram a bandeira do arco-íris, por exemplo, no LinkedIn, não colocando, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é nesse lugar que eu queria começar. Queria perguntar para vocês, e aí vou começar pela parte, depois o Geu, como vocês acham que a gente chegou até aqui, né? No sentido de chegou até aqui, por que isso tem acontecido, né? Onde que a gente errou? Depois a gente pode pensar um pouco em como a gente pode fazer diferente, mas, Paty, eu quero te ouvir em relação me diz assim, por que você acha que a gente está nesse momento, com essas coisas acontecendo, com essa diminuição em acreditar, investir e pensar em diversidade e inclusão nas organizações? Uau! Então, agradecer a todos vocês, né, que me fizeram esse convite maravilhoso, agradecer todo mundo que está ouvindo a gente. E assim, Fih, você foi direto no assunto que eu estava pensando mesmo.
Vamos trazer, e eu gostei que você falou que a gente é um pessoal que tem o pé no chão. Então, vamos trazer isso para aqui, para o agora, né? Vamos tirar a pauta de um lugar que talvez ela sempre esteve, que é o palco, o marketing, a divulgação. E é um movimento natural, sabe? No início eu vi muitas pessoas desesperadas. Ai, meu Deus, vai demitir todo mundo, vai fechar a área, vão acabar os trabalhos. Quando, na verdade, não é bem assim. Mas, o Geudes ainda vai falar, a gente tem muito a conversar. Eu posso trazer, então, duas coisas que eu acredito que culminaram para o momento atual. Primeiro, justamente o palco, né? O marketing que foi dado, era legal, era bacana, vamos fazer, vamos atrair público, atrair lucro, certo? Eu entendo que é um movimento idôneo, porque eu atraio lucro e tenho mais contratações, então todo mundo ganha. E um segundo ponto, né, é assim, a gente importou muita coisa de inclusão da diversidade dos Estados Unidos ou de outros lugares para o Brasil, que é uma realidade, assim, completamente diferente, né? Quando a gente para pensar, por exemplo, que a maior parte da nossa população é composta por pessoas negras, né, pretos e pardos, e que a maioria desse grupo é composto por mulheres, e aí a gente para pensar onde estão essas mulheres na liderança, a gente entende que fizemos um recorte, vou acreditar que é numa boa intenção, fizemos o recorte, mas a gente não acompanhou o processo conforme precisávamos. Então, não desenvolvemos competências, por exemplo, a questão, né, de lidar com os viés, a liderança precisa muito disso. Então, acabou se fazendo as coisas a tronco e a barranco, um ditado bem antigo que diz assim, como é que é? Farinha pouca, meu pirão primeiro, acho que é isso. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas não dá para fazer tudo assim a toque de caixa, né? Então, eu acredito que a gente já pode começar aí tendo esses dois pontos como facilitadores. Perfeito, Paty. Então, aí a gente vê esse lugar de não preparação de fato das lideranças, vê um lugar de não conseguir tropicalizar o tema de verdade, né, e continuar fazendo algumas coisas que não fazem sentido para a nossa cultura. Essa ascensão das pessoas à liderança que também não aconteceu de verdade. Eu falei um pouquinho sobre isso na vez passada, então faz muito sentido, porque, olha, aquilo que eu falei está sendo trazido de novo. A gente contrata as pessoas, mas não de verdade tem desenvolvido elas, não tem desenvolvido elas. Geu, o que você acha? Como é que a gente chegou até aqui? Então, Patrícia, gente, primeiro agradecer o convite também, né? Enfim, é sempre um prazer falar sobre esse tema. De fato, é uma pauta que ela está no meu coração e não pelo sentido romântico, tá? Também tem um, né, um carinho especial, mas não pelo sentido romântico, mas pela a urgência que a gente precisa, né, de falar sobre questões e continuar falando e avançar nessa pauta, talvez de uma forma diferente até de acordo com o andar aqui da carruagem. Então, a Patrícia trouxe um ponto que eu acho que é muito importante, e talvez ele é o cerne. Ela falou sobre lideranças com vieses inconscientes. Eu lembro que, é claro que no início dos anos 2000, o governo, políticas públicas já estavam começando a abrir um pouco mais para as pautas de grupos emergentes, e depois veio o mundo corporativo ali, principalmente antes da pandemia e na pandemia, que foi aquele hype da diversidade, todas as grandes empresas estruturando programas de diversidade e inclusão, só que eu acho que tiveram alguns atropelos. Quando a Patrícia fala de lideranças com viéses inconscientes, é justamente isso. Será que não era necessário a gente ter trabalhado outras coisas antes da gente pensar em mudar censo demográfico e começar a fazer letramento e fazer que todo aquele movimento, aquele estardalhaço, e que no final das contas muita gente dentro das organizações não conseguiu compreender, né, o que era aquilo, não conseguiram absorver, que era tanta carga de informação. Então, quando eu falo de um preparo antes, não é que a gente tem que, assim, vou dar um exemplo, eu trabalhei, como vocês falaram, 20 anos na indústria de transformação, né, dentro de uma indústria, uma planta siderúrgica. Se eu pensar assim, eu só vou contratar uma pessoa com deficiência,
quando a planta siderúrgica estiver 100% adaptada. Gente, planta siderúrgica tem cada... Patrícia sabe disso, ela também trabalhou na indústria de transformação, tem cada buraco, assim, é uma cidade muito complexa no sentido de acessos, né? Então, se eu pensar assim, eu só vou contratar uma pessoa com deficiência a partir do momento que eu tiver 100% da planta adaptada. Sabe quanto que iria fazer isso? Nunca. Só que a gente tem que preparar minimamente. E quando eu falo de preparar minimamente, é começar a pensar o seguinte, peraí, como é que está o meu ambiente? É um ambiente onde eu consigo mitigar ou reduzir o assédio moral? Quem está lá e que às vezes nem faz parte, a grande maioria nem faz parte de grupos emergentes, se sentem bem, elas também, em alguma medida, elas se sentem que não estão seguras naquele ambiente? Quem dirá pessoas de grupos emergentes ou não chegam nesses lugares, né? Então, assim, eu acho que teve um atropelamento de coisas que a gente deveria ter trabalhado antes ou em paralelo, né? Não perder isso de vista, antes mesmo de pensar a gente mudar censo demográfico e fazer todo o estardalhaço que foi feito. Foi importante? Sim, foi importante, né? Mas a gente está vivendo um momento agora que muita empresa naquela época, ela entrou nesse fluxo, tipo assim, tá todo mundo fazendo. Sabe na escola, quando você está fazendo a prova, tá todo mundo entregando a prova na sua frente, você fala assim, meu Deus, tem que entregar a prova também, né? Então foi assim, muita empresa começou a fazer, porque o mercado inteiro estava fazendo, né? Muitas empresas, aí a Patrícia trouxe outro ponto muito importante, a questão do palco. Muitas empresas acreditaram que naquele momento aquilo era importante para imagem, não propriamente porque acreditava que aquilo realmente poderia ser importante para o negócio, tiveram um olhar muito de filantropia para a diversidade, que também passa um pouco por isso, mas não é só isso, né? Porque isso, né, na atual conjuntura, pensando que uma empresa, ela vive de lucro, isso não se sustenta ao longo do tempo. A gente precisa evoluir nesse discurso da diversidade e inclusão enquanto estratégia, para a gente entender o seguinte, qual que é o impacto, né, que trabalhar diversidade e inclusão, ela promove. Porque no primeiro momento era o palco, todo mundo estava fazendo, vou fazer também, e pode ser bom para minha imagem, mas depois viram que dependendo do movimento global que acontece e com as pressões políticas, talvez a imagem não fica tão arranhada se você simplesmente chegar e falar o seguinte, uma grande empresa, como aconteceu muito em 2025, grandes empresas falaram o seguinte, estamos nos desmobilizando, estamos finalizando o nosso programa de diversidade e inclusão sem nenhum pudor e sem nenhuma preocupação com a imagem, porque existia uma chancela de acordo com o momento, né, com a conjuntura política atual. Então, é muito ir para onde é mais interessante, mas empresas que entenderam de fato o que é esse trabalho, né, elas estão se mantendo ali, alguns segmentos específicos estão se mantendo, entendendo a importância desse trabalho, né, que, para além do reparo social, que é muito importante também, o quão importante, o quão estratégico, tudo bem que essa palavrinha estratégica caiu meio que no clichê também, mas quando a gente alcança esse lugar, entende o que é estratégico, começa a fazer sentido para a gente também, né, a gente está falando de sustentabilidade do negócio, e a gente sabe que diversidade e inclusão, ela também está no cerne desta questão de empresas que querem se manter sustentáveis. Super, Geo. Faz muito sentido. Isso abre algumas portinhas para a gente conversar aqui. E eu quero deixar para o final da nossa conversa essa criação de diretrizes, ou pelo menos a gente dizer como ir para frente, né? O que a gente faz para, de fato, continuar fazendo sentido, como a gente transforma essa conversa e esse fazer, né? O design da diversidade, como a gente transforma essa prática. Antes da gente chegar lá, eu queria falar sobre um tema muito caro e específico dentro de diversidade e inclusão para essa série, que é a diversidade cognitiva. E aí, eu queria, com vocês, costurar um pouco do que é diversidade cognitiva, como a gente conecta isso com as outras questões, quando a gente fala de diversidade e inclusão, com grupos socialmente vulneráveis, e aí por diante. Então, vou fazer o reverso, em vez de começar pela parte, vou começar pelo Geo. Queria te perguntar o que
no teu entendimento, é diversidade cognitiva e onde isso entra em relação à diversidade e inclusão e a tudo que a gente falou até agora? Você sabe, Felipe, quando a gente pergunta, o meu marido, ele trabalha na Secretaria de Educação, ele trabalha numa diretoria de equidade, dentro da Prefeitura de Belo Horizonte. E dentro dessa diretoria trabalha no núcleo de diversidade sexual de gênero. Então, vai tratar de crianças trans nas escolas, de sexualidade de crianças, né, de adolescentes. E quando eu perguntei isso para ele, um servidor público, a galera da iniciativa pública, tá, eles entendem, têm outro entendimento de diversidade cognitiva, eles remetem para esse lugar da cognição, né? E, na verdade, o que a gente está falando aqui é de outra coisa, é diversidade de pensamento, de ideias, e eu super concordo que em um grupo que aparentemente homogêneo, quando você olha assim, né, digamos assim, todos homens brancos numa sala, mas sim, você tem diversidade cognitiva ali, porque é de acordo com o histórico de cada um. Tá, fui criado numa periferia ou num bairro nobre. Eu fui criado estudei numa escola pública ou privada. Eu nasci no interior ou numa capital. Qual curso que eu fiz? Qual que é a minha religião? Né? Tudo isso faz com que a gente tenha caminhos diferentes. Mas é claro que quando você começa a ter, analisar também recortes, marcadores sociais, né? E isso aflora ainda mais, isso é muito mais potente, digamos assim, né? Ela existe em grupos mais, entre aspas, homogêneos, e mesmo porque, assim, homogêneos aos nossos olhos, porque você pode ter outras coisas ali que não são aparentes, né? Então, você tem pessoas neurodivergentes, você tem ali outros marcadores, né, que fazem com que essas pessoas, elas pensem de forma diferente, elas elaborem ideias de formas diferentes, elas emitam opiniões e deem soluções de formas diferentes, né, e o quanto que isso atrofia, hipertrofia a criatividade, a inovação. Mas eu não tenho dúvida de que quando a gente abarca mais a diversidade, a gente começa a pensar em outros marcadores sociais, a gente está falando da mulher, das pessoas pretas, da pessoa LGBT, da pessoa trans, né, e dentro da própria comunidade LGBT, né, você tem realidades muito distintas, né, muito diferente a vivência de uma mulher trans de um homem gay cis, né. Então, assim, quando você consegue juntar todos esses marcadores sociais, eu entendo que a diversidade cognitiva, ela ainda é muito mais potente, mas mas ela só é potente na medida que as pessoas, volto a falar, se sentem seguras, né, em seus ambientes de trabalho, para poderem expressar suas ideias. Porque de nada adianta você estar num lugar onde você não se sente seguro, onde o erro, ele é sempre mal visto. Então, é muito importante como que a gente usufrui da diversidade cognitiva, dessa, dessa esse caldeirão efervescente de ideias, né, se a gente não promover um ambiente onde as pessoas se sentem seguras para poderem falar, né. Eu até havia comentado em algum momento com vocês que, em um dos briefings, sobre já existe uma tendência do ser humano, quando a gente está em coletivo, de falar aquilo que o grupo vai aceitar, né? E aí, quando você está num ambiente onde você não tem segurança para poder falar aquilo que você realmente pensa, você acaba atrofiando esse potencial que é a diversidade cognitiva. Então, a gente precisa também criar um ambiente para que a diversidade cognitiva aflore e que, de fato, a gente consiga usufruir de todos os benefícios que a diversidade cognitiva ela pode promover em uma organização. Perfeito. Vou passar para a Paty e já vou pedir, Paty, faz isso, traz um pouco esse entendimento de diversidade cognitiva, como você pensa isso. Geodismar já falou, né, um pouquinho que diversidade cognitiva não é neurodiversidade, e aí a gente tem também da questão da neurodivergência, e junto na tua fala, Paty, você já pode começar a trazer um pouco sobre o que o Geo já começou, que é segurança psicológica, ambiente seguro, a questão, lógico, não é um ambiente onde se pode errar e o que significa esse erro, mas traz tua visão disso e a gente segue daí.
E aí, logo que a gente fez o briefing, eu fiquei pensando, tá, não é novidade o termo, pelo menos para a gente aqui, né? Eu responsável por uma área de inclusão, por que que eu usaria este modelo agora de inclusão da diversidade com esse holofote, com esse recorte? Pensei, talvez vocês não concordem, trago aqui para a gente, né, entender isso, mas eu juro para vocês, a única possibilidade que eu encontrei foi, eu, enquanto responsável por um negócio, determinei uma meta para determinada demografia, inclusão. Então, vamos incluir aí pessoas trans, pretas, com ensino superior. A gente precisa de vamos colocar 10% até 2027. Estamos em 2026. Eu não vou cumprir a meta. Então, o que que eu faço? Um movimento que, infelizmente, é muito conhecido no mercado. Mudar a meta no meio do processo. Então, agora eu não foco mais na diversidade demográfica. Eu não preciso mais de um mapeamento da minha população ali. Eu foco mais na questão da cognitiva, porque aí, enquanto, né, liderança dessa empresa, liderança da área de inclusão, eu vou estar blindada de discussões que podem provocar isso. Tá, mas você está incluindo, cadê o pessoal da periferia? Não, aqui eu tenho todos os tipos de pessoas. Então, não precisa ser alguém da periferia, não precisa ser alguém preto, né? E aí, ouvindo o Geudes falar, ele falou muito bem, de forma irretocável, eu ainda acrescento mais um processo que é iniciado, quando a gente tem uma diversidade cognitiva em um lugar sem maturidade cognitiva. E maturidade cognitiva não é a pessoa que está lá há 50 anos na empresa, que é mais sênior na idade, no cargo, não. É muito da nossa capacidade de adaptação e reação diante das mudanças, e a gente vai se adaptando, né? E aí eu lembrei de que, qual que é a coisa que eu acho mais encantadora que as empresas usam quando vão contratar alguém? Tem aquela primeira reunião de apresentação e a gente diz para as pessoas assim, aqui você pode ser exatamente quem você é. Eu te contratei exatamente por quem você é. E aí, meses depois, eu começo a dar feedbacks para essa pessoa de que ela precisa mudar. Então, para além do que o Geudes trouxe, de todo o sistema e o processo, que vai ter ruídos e vai ter desencontros, eu ainda corro o risco de iniciar neste profissional um processo de conflito interno. Pera, quando eu entrei, falou que me contratou por quem eu sou. Agora eu preciso deixar de ser quem eu sou. É para eu ser quem eu sou ou não é para eu ser quem eu sou? E muitas vezes eu não vou trazer essa insegurança, por quê? Porque eu não vou entender como uma violência, igual o Geu disse. Isso é um espaço que a gente, né, tem liberdade para falar, é uma coisa, mas se a gente tem medo, a gente não vai falar. É uma coisa. Agora, se eu, enquanto liderança, começo via feedbacks, via one-on-one, via trabalho de desenvolvimento com a equipe, jogar a isca para o meu time, no sentido de que, olha, eu preciso que vocês mudem, olha, eu preciso que vocês sejam exatamente... Aí a gente tem o quê? Uma probabilidade de aumentar o esgotamento psíquico, emocional, só do colaborador ou da colaboradora? Não. Da família dessa pessoa, dos colegas de faculdade, dos colegas do EJA, a gente altera o sistema interno da pessoa junto. Então, quando, né, eu penso em diversidade cognitiva, eu acho que é fantástico, se for bem feito. Inclusive, as empresas vão ter um grande ganho financeiro instituindo frentes e trabalhos para consolidar, né, o que já tem, a diversidade demográfica, para depois, como processo de maturidade, chegar na diversidade cognitiva, do que fazer a transição como a gente tem
ouvido aí de alguns lugares já, mas conhecendo o que foi feito anteriormente. Se a gente parar para observar, quando a empresa, ela investe em inclusão, investe na diversidade, e aí eu tenho, vamos supor, um gerente, e esse gerente, ele vem e eu invisto nele em desenvolvimento, em, sei lá, Six Sigma, qualquer, né, desenvolvimento que vai facilitar ali a ação dele. Só que esse gerente, ele vivencia o cenário que o Geo falou. Não tem espaço para falar. O que esse gerente vai fazer? Na primeira possibilidade que ele tiver, ele vai embora e leva todo o meu investimento, mas toda a gestão do conhecimento que eu fiz para minha concorrência. E é isso que nós, enquanto pessoas, e não vou dizer nem de inclusão, de desenvolvimento humano e organizacional, a gente precisa ter no nosso radar. Independente se é diversidade demográfica, se é diversidade cognitiva, vai ter um momento que a gente precisa sentar com, né, os CEOs, com outra liderança que seja, e trazer números. Inclusão, gente, e eu sempre faço essa pergunta quando eu vou fazer algum contato com o time pela primeira vez. Para você, o que é inclusão? A pessoa fala tudo, é ter pessoa com deficiência, LGBT. Enquanto as pessoas naturalmente não disserem inclusão, é algo para mim, para minha família, vai ficar essa coisa muito efêmera, é perfumaria, é confete, é esse povo LGBT, enfim. Acho que eu falei muito. Trouxe o que você pediu, Felipe? Eu esqueci de alguma coisa, que eu Não, empolguei. faz muito sentido, Paty, faz muito sentido de fato, esse lugar que você falou que inclusão precisa ser pensado a partir também do lugar da pessoa e como ela pertence, aí a gente vai falar de pertencimento, e tem a ver com todo mundo. Eu vou trazer uma coisa sobre diversidade cognitiva e inovação, que sempre existiu esse bicho que a gente fala, é quase isso, né? Quase um bicho que a gente fala que existe e ele está dentro das empresas, ele é gerado a partir de diversidade e inclusão, que é inovação, mas ninguém sabe, ou não, ninguém diz assim, tá, como é que acontece a inovação a partir da diversidade? E aí tem, olha que interessante, tem um autor que se chama Scott Page, ele é americano, se não me engano, mas por que ele é interessante? Porque ele é um letrado e acho que PhD em uma área de ciências exatas, se eu não me engano, é engenharia. E aí ele tem um livro que ele escreve que se chama O Bônus da Diversidade. Ele consegue mostrar matematicamente como diversidade e inclusão, a inclusão da diversidade gera resultado. E ele é um livro grosso, que traz fórmulas matemáticas, é muito estranho que eu vejo poucas pessoas falarem ou conhecerem ele, mas ali a gente consegue ver, inclusive, como isso se transforma em valor. E olha que interessante o que ele fala. Ele fala que a inovação que vem da diversidade, ela acontece não quando a gente tem só diversidade cognitiva, e daí como é que ele fala sobre diversidade cognitiva? Ele diz que diversidade cognitiva é o seguinte, são diferentes habilidades, capacidades, heurística. O que é heurística? Criatividade. Então, a coisa da criatividade, a capacidade de criar, ele vai falar que faz parte da diversidade cognitiva, algumas pessoas têm mais, outras menos, todo mundo tem, algumas pessoas, na verdade, desenvolveram menos, né? A gente é podado na infância da nossa capacidade criativa, né? Isso é um grande problema. Curiosidade faz parte da diversidade cognitiva, da cognição, tipos de inteligências, inteligência emocional, inteligência consciente, inteligência racional e assim por diante. São várias as inteligências. E daí ele vai falar que existe a diversidade de identidade. E aí a gente tem todos esses outros grupos, identidade especificamente gênero, orientação sexual, cultura, né, o lugar onde a gente nasceu e a cultura, como ela atravessa a gente, nos forma, cor de pele, tudo isso que a gente sabe que tem parte da identidade da pessoa, que a gente consegue entender, às vezes, antes de conhecer a pessoa. E o que ele vai falar? Ele vai dizer que a inovação a partir da diversidade, ela só se dá quando a gente tem o cruzamento dessas dois tipos de diversidade, a cognitiva e a de identidade, no sentido de que a gente traz para uma empresa mais diversidade de identidade e a gente, a partir disso, forma essas pessoas dentro do negócio da empresa, dá capacidade de desenvolvimento para elas, educação, questões diferentes de como ela consegue conectar o repertório dela com conhecimento que talvez ela não teve antes. Então, ele vai falar que a melhor forma de criar inovação, a partir da diversidade, é quando a gente consegue juntar
Diversidade cognitiva e diversidade de identidade. E aí ele fala sobre isso e fala que sem isso a gente sempre vai ter, lógico, como o Geo falou no começo, né, um grupo de pessoas muito parecidas, vai ter diversidade cognitiva? Vai. Mas tem uma coisa muito interessante que ele vai falar também, que é, para problemas simples ou problemas que não são problemas complexos, o que são problemas complexos? Problemas de pessoas. A fome no mundo é um problema complexo, gigante, a gente não resolveu até agora. Questão de lixo no meio ambiente é um problema complexo, porque ele vai mexer em estrutura cultural, em como as pessoas pensam, é um problema complexo. Para problemas complexos, a gente precisa de pessoas. Porque problemas simples a gente tem fórmula matemática, a gente tem agora IA. Mas para resolver problema complexo precisa de gente. E gente muito diferente, que vai compor das suas capacidades, do seu repertório, e vai resolver eles. O que as empresas precisam não é só, e talvez cada vez menos por conta da IA, inclusive pessoas que consigam resolver problemas simples que exijam conta matemática, mas de gente que tem repertórios diferentes, para conseguir criar, a partir da complexidade, um caminho, ou caminhos, né? Então, ele vai falar isso nos começa a dar um pouco de ideia do que é essa inovação que vem da diversidade. E ela está na capacidade da empresa e da liderança de desenvolver pessoas, e aí fazer com que as pessoas tenham essas oportunidades. E eu quero perguntar para vocês, para a gente ir para esse lugar das lideranças, podem trazer também um pouco sobre inovação, o que vocês acham disso que eu falei, mas que lideranças são essas que criam esse espaço para que exista essa inovação, e que a gente deixou de fazer, vocês falaram no começo, né? A gente não desenvolveu as lideranças, não capacitou elas. O que a gente precisa fazer para essas lideranças serem lideranças que criam esse espaço e desenvolvem pessoas para esse lugar? Paty. E aí, Fih, eu vou ter que concordar com uma máxima do mercado que raramente eu concordo. Tem coisa que começa conosco, né? E quando a gente fala de liderança, eu não estou falando de uma pessoa incauta, eu não estou falando de uma pessoa sem conhecimento técnico, eu estou falando de uma pessoa que teve, às vezes, até muito mais acessos e possibilidades do que boa parte das pessoas que estão na empresa. Outro dia eu estava vendo um evento de RH grande, âmbito nacional. Não é uma crítica ao evento, jamais, jamais, não é algo do evento. Mas no evento de RH, o que eu observo? Maioria do público, mulheres, bacana, né? Pessoas pretas e pardas, pessoas com deficiência no RH. Então, assim, quando você fala isso, Fih, primeira coisa, a liderança, ela precisa estar estabilizada internamente. E nenhuma empresa consegue enfiar isso goela abaixo de colaborador. Então, a liderança, ela tem que usar o autoconhecimento, né, que é tão demandado, para ela entender que tem limites que ela vai precisar de, seja uma psicoterapia, seja um momento de mentoria, mas vai precisar de uma ajuda. O que a gente vê ainda é um cenário que a gente contrata pessoas, e o Rony Meisler da Reserva, não sei se vocês conhecem, é muito demandado pela palestra e o livro dele homônimo, que são Rebeldes Têm Asas. Aí todo mundo acha bonito trazer pessoas com viés diferentes, assim, né, de resolutividade, enfim. Porém, do que adianta a base estar ali extremamente diversa cognitivamente, se o topo, a liderança está cristalizada? E não falo de geração, não falo de idade, não falo de nada disso. Falo de mentalidade. Quando a gente fala de liderança, e como está no meu currículo, eu costumo quebrar alguns clichês, desmistificar esses clichês. Quando a gente fala de liderança, a gente fala de ego, sim. Não faz sentido eu ter uma jornada exaustiva, dar tripas corações para alcançar um cargo de liderança, demonstrar que eu tenho competência para estar ali, e vou falar, não tenho nem um pouquinho de vaidade. O problema é quando a gente tem uma liderança amadurecida, uma liderança que não é homogênea, né? Aí sim, tem-se mais possibilidade de respiro. Mas quando a gente também tem ainda uma alta liderança, mais cristalizada,
E a gente, lá de gente gestão, RH, como vocês chamem, inclusão, vai dando aquele joguinho de cintura brasileiro, algumas coisas a gente vai conseguir evoluir, outras coisas a gente vai precisar entender que não é o momento. Um exemplo disso, para eu encerrar aqui, né? Eu falo do mês e o dia do homem há, mais de 5, 6 anos da minha vida. Algumas empresas falavam comigo, não, você tá doida? Mês do homem? Não, mês do homem é novembro, novembro azul. Olha que dica fantástica de inovação. Inovação não é inventar a roda. Inovação é fazer diferente. Se eu preciso combater machismo, sexismo, misoginia, enfim, eu vou trabalhar com quem? Com os homens. Quando eu reduzo homens ao câncer de próstata, lá em novembro, e sou uma igreja, ó, sou uma empresa que pratico a inclusão e digo isso para todo mundo, o que eu estou fazendo? Reduzindo a saúde mental do homem ao câncer de próstata, desrespeitando os homens trans, que não têm próstata, e as mulheres trans, que têm próstata. Então, eu preciso dar um jeito de definir. Eu sou uma empresa inclusiva, eu sou uma liderança inclusiva, eu quero inovação ou eu prefiro o meu ego? Perfeito, Paty, muito bom, e é muito bom também trazer esse exemplo que você usou, ele é perfeito, né? Até porque as próprias pessoas que trabalham, muitas delas que trabalham, talvez a gente que trabalha em diversidade e inclusão, durante muito tempo colocou esse lugar de falar sobre o homem num lugar que tem que ser colocado de lado, não, porque talvez seja o opressor, e ao contrário, se as pessoas brancas criaram racismo, as pessoas brancas são também responsáveis por resolver essa parada. Se os homens praticam a misoginia e o machismo, os homens também fazem parte disso, e o caminho para isso é, de fato, falar sobre a saúde mental dos homens, porque é um machismo que atropela e que formata os homens também para chegarem nesse lugar. E faz muito sentido. E pensar, eu acho que inovação da diversidade e essa mudança que tem que acontecer passa por pensar sobre isso. Faz muito sentido. Geu. Então, a Patrícia trouxe um ponto interessante, né, quando ela fala desse topo que está cristalizado, né, que está encastelado, digamos assim, e é interessante porque quando a gente vai para referências de desenvolvimento de lideranças mais tradicionais, por exemplo, vocês conhecem o conceito de pipeline de liderança, a metodologia pipeline de liderança, né, que foi tradicionalmente desenvolvida pelo indiano Rancharan. E ele escreveu um livro, inclusive, que chama Pipeline de Liderança, e ele fala sobre isso. Quando ele fala, né, que o pipeline de liderança, ele olha muito internamente, vamos desenvolver pessoas internamente para assumir posições de liderança, e ele faz uma crítica a isso. Nós, seres humanos, né, isso não é só da liderança ou de empresa X, Y, Z, isso é do ser humano, nós já temos uma tendência a escutar os iguais, a ouvir os iguais, a se aproximar dos semelhantes. E a gente, naturalmente, vai trazer essas pessoas dentro do mundo corporativo, dentro de uma organização, para poder trabalhar com a gente. E ele falando do quanto que é importante o líder, ele quebrar esse ciclo, né? Se ele tiver só pessoas, né, uma liderança que é um diretor, e ele tem um grupo abaixo dele de lideranças que são gerentes, por exemplo. Se ele tiver um grupo de pessoas onde só pensa como ele, são muito próximos àquilo que ele é, isso, na verdade, é um tiro no pé, né? Então, assim, e é interessante você ver o Rancharan falando sobre isso, e, de uma certa forma, ele está falando de diversidade cognitiva em um lugar onde a diversidade nem é citada, assim, explicitamente, né? E está falando de uma metodologia super tradicional que grandes empresas, grandes corporações têm aplicado nos seus modelos de desenvolvimento de liderança. Então, acho interessante ele falar sobre isso. E assim, gente, quando fala de inovação, é interessante a gente pensar. Uma vez eu escutei de uma pessoa que trabalha com diversidade de inclusão, esqueci o nome dele agora, e ele falou uma coisa comigo que me marcou bastante. Quando ele fala dessa coisa da gente começar a fazer movimentos dentro de uma organização para a gente começar a inovar e a colocar pessoas de determinados marcadores sociais que a gente não imagina naqueles lugares. Então, assim, não dá para lembrar só da pessoa preta no mês da consciência, da pessoa trans no mês
de janeiro, da pessoa LGBT no mês de junho, da mulher no mês de março, né? Isso, março. Não dá para pensar, né, dessas pessoas só nesses momentos. Exemplo, nossa, vamos desenvolver um seminário aqui na empresa para falar sobre inovação. Gente, tem uma mulher preta aí no mercado que fala sobre inovação? Tem uma pessoa trans falando sobre inovação? Tem uma mulher falando sobre inovação? Ia começar a trazer esses corpos para esses lugares que não são pensados e imaginados para elas, né? E começar a naturalizar essas pessoas nesses lugares, né? Que não são pensados, né? Para elas, né? E temas, né? Que as pessoas acham que essas pessoas não sabem falar, que elas só sabem falar sobre a opressão que acomete. Acomete ela, acomete todo mundo, né? Como o próprio Felipe falou, que é um problema de todas as pessoas, né? Então, assim, eu acho importante a gente pensar nessa estratégia também, para a gente começar a entender que é importante a gente posicionar essas pessoas, dar espaço para essas pessoas em outros lugares, que não seja apenas reduzi-las a uma pauta específica. E, assim, é muito importante, Paty, você falou do topo da pirâmide que está cristalizada, a gente quebrar esse cristal e ter representatividade no topo também, e que, de fato, às vezes a gente olha para uma empresa, a gente até vê diversidade, mas ela está muito localizada ali na base da pirâmide, mas, assim, é importante lembrar no topo, e só que, às vezes, quando lá no topo tem um diretor que é preto, nós temos um diretor preto, né, e as pessoas já sentem que, poxa, conseguimos vencer, conseguimos emplacar um diretor preto dentro da organização, né, e esquece, né, um pouco da base. E é muito importante a gente pensar que é muito necessário a gente achatar topo e base para que tenham mais pessoas no centro, e menos mulheres, pessoas pretas, trans, em posições, né, subalternizadas. Nada contra posições subalternizadas, mas essas pessoas, elas não se limitam a posições subalternizadas e não se limitam a falar das opressões que as acomete diretamente. Por fim, é interessante que no auge da diversidade, ali no hype, ali, quando estava tudo assim, muito na moda, digamos assim, quando a gente pega os números, não é tão relevante assim não, tá? Por exemplo, um lugar onde mais se trabalhou diversidade e que a gente começou a notar, na publicidade. E aí, tem um número do GEMA, que é um grupo de estudos da UFRJ, se não estiver enganado, que ele mostra lá o seguinte: no ápice, né, do hype da diversidade no Brasil, quando uma das coisas mais fáceis que a publicidade fez foi trocar modelos, por exemplo, modelos brancos, né, padrões, né, por outros corpos, né, corpos dissidentes, e quando você olha os números, apenas 13%, 13 não, 17% dos modelos das publicidades eram pessoas pretas, eram pessoas negras, né? 83% dos modelos ainda eram brancos e talvez agora até um pouco mais. E quando a gente olha para a população brasileira, 43% da população brasileira é branca, mas na publicidade, onde a gente conseguiu mais, talvez, fazer alguma coisa, 83% dos modelos e modelos eram brancos. É isso, gente. E a gente vai abrindo abas, né, Felipe? Fih, eu posso fazer só um comentário bem breve? Óbvio que sim. Vai lá, Paty. Por favor, desculpa, é porque o Geudes é um oásis, sabe? Não é Maria Bethânia, não, mas é um oásis. Nós falamos, né, do topo, nós falamos da base, e à medida que eu ouvi o Geudes falando, eu lembrei de uma coisa que é importantíssima. Não depende só da liderança. Muitas vezes, profissionais de diversidade e inclusão sentam à mesa com a alta liderança e simplesmente negociam as pautas de inclusão, ou, o que eu quero dizer com negociam as pautas de inclusão? Olha, eu preciso de, sei lá, um programa para formar novos líderes. Não tem orçamento, você precisa ver, você vai formar novos líderes,
ou você vai fazer, sei lá, um encontro dos grupos de afinidades. Não, nós vamos formar novos líderes. E corta o encontro dos grupos. Que era para ser um encontro, que era para ser algo que mobilizasse o negócio, que gerasse comentário interno, porque é bonito trabalhar a inclusão para fora, mas a gente tem que trabalhar dentro. Então, não é responsabilidade apenas dessa liderança cristalizada, mas muitas vezes nós, quando estamos à frente de inclusão com diversidade, nós precisamos ter sabedoria nas nossas escolhas. Eu já participei de situações em que, para eventos de inclusão, optou-se por não escolher uma pessoa preta, porque entenderam que a alta liderança não se reconheceria por meio da fala de uma pessoa preta. Isso não saiu da boca de RH, de, sei lá, né, logística, não, de inclusão e diversidade. Gente, é nossa responsabilidade, não tudo, mas é nossa responsabilidade. Até que ponto nós também estamos compromissados com a pauta de incluir pessoas? O Geudes, eu, acho que até mesmo você, Felipe, geralmente a gente trabalha muito mais, né, com pautas que estão, de certa forma, distantes da gente do que pautas tão mais próximas. Eu, enquanto uma mulher trans, preta, do grupo LGBT, eu trabalho muito mais a questão da cisgeneridade, no caso da inclusão da mulher cisgênero, do que propriamente da mulher trans. Por quê? Porque eu não consigo incluir a mulher trans numa empresa se naquela empresa eu ainda não tiver mulheres cis. Se numa empresa eu não tenho banheiro para mulheres cis, que dirá pensar em contratar pessoas trans? Então, muitas vezes a gente blinda essa autoliderança, ou a gente leva a pauta de inclusão com diversidade como barganha por algo que falta em nós. Seja confiança, seja autoestima, qualquer coisa que a gente precisa resolver internamente. Mas a gente não pode atribuir só, né, a alta liderança, aos colaboradores que não cumprem um plano de cultura maravilhoso. Cultura é lindo no papel. No dia a dia, dá trabalho, é cultura, é coletivo. Perfeito, Paty. Fez todo sentido e a gente, bom, abrimos muitas abas, a gente conversou sobre várias coisas, todas não só que fazem sentido, mas fazem sentir e precisam ser ditas e exploradas aqui nessa conversa, mas a gente também já está chegando no nosso tempo, então eu queria ir para esse lugar de a gente finalizar com caminhos, né, num lugar talvez esperançoso, num lugar que, e a esperança ela precisa acompanhar a gente, porque aí Spinoza vai falar que a esperança, quando ela existe, ela leva para a democracia, ela leva para os lugares de construção, e se a gente vibra só no medo, a gente vai para os lugares que são mais obscuros, e não é para onde a gente quer ir e gostaria que fosse. Então, num lugar de esperançoso, mas também com o pé no chão, aquele otimista realista, o que a gente tem que fazer para mudar, onde a gente tem que mudar, como ir para frente, para a gente não abandonar esse trabalho que é tão importante. Geu, começa aí. Nossa, pergunta complexa, né? Na Ela verdade, parece que é complexa, mas não é tanto. quando eu falo de complexo, porque assim, né, a gente pensa em tantas possibilidades, né, quando a gente fala de mudança, e assim, e já houveram tantas mudanças, né, de pouco tempo para cá, né, em um momento em que a gente já a gente acreditou durante um momento que a diversidade e inclusão, ela seria, daquela forma como ela estava sendo constituída, ela seria um caminho sem volta. E a gente viu que não, né? Eu acho o seguinte, Felipe, para a gente apontar caminhos para o futuro, não tem como, né? A gente precisa olhar um pouquinho para trás também, né? Então, eu acho que, assim, as organizações, elas tiveram suas falhas, né? Muitas porque não compreenderam o que é esse trabalho de diversidade e inclusão, isso é um fato, né? E aquilo que eu falei de ir no hype, mas também, quem trabalha com diversidade e inclusão, eu vou fazer aqui a minha meia-culpa, eu falo que a gente acertou no conteúdo e às vezes errou na forma, né? Porque lá atrás, quando
aparentemente as empresas se abriram, né, para as pautas da diversidade. Em algum momento, as pessoas que estavam à frente, né, da diversidade das empresas, e eu me incluo nisso, tá? Em algum momento eu confundi aquele espaço como um puxadinho, né, dos meus valores, né, morais individuais. E nunca foi, né, sobre isso. Então, assim, é importante a gente agora olhar para frente, né, profissionais de diversidade e inclusão, e entender o seguinte: a gente precisa fazer diferente, porque o que a gente fez no passado, tiveram algumas coisas que foram legais, sim, algumas empresas conseguiram evoluir, começaram a, de fato, ter uma mudança na cultura, mas isso é uma minoria, gente, né? E aí o que aconteceu foi um esvaziamento, né, da pauta da diversidade. Algumas pautas esvaziaram mais que outras, né? Pauta da comunidade LGBT, pessoas trans, a Patrícia está aí, que não me deixa contar mentira, elas estão completamente esvaziadas, né, nas organizações. Então, assim, você falou de um autor, que eu esqueci o nome agora, que ele é um matemático, que ele fala sobre... Scott Page. que ele traz números e dados. Eu acho que é importante a gente pensar sobre isso. A gente precisa evoluir um pouco mais, porque está tudo muito incipiente ainda. A gente precisa evoluir um pouco mais nas métricas, né? A Patrícia comentou, por exemplo, de uma pessoa que a empresa investe, depois ela acaba não ficando, né? Então, peraí, como é que está a rotatividade das pessoas na organização? Como é que está a rotatividade das pessoas de acordo com determinados marcadores sociais? Mulheres ficam mais tempo, ficam menos tempo? Se ela for preta, ela fica mais ou menos tempo? Se for LGBT, né? Porque isso tem um custo gigantesco para a organização, né? Essa rotatividade. E não só isso, né? O que essa pessoa poderia, o potencial que ela poderia, né, entregar para a organização, que se perde também. Eu tenho um grande amigo que ele trabalhou numa grande empresa que tem uma capilaridade gigantesca, uma empresa de logística, e ele falou que essa empresa ela tem agências, né, assim, várias unidades pelo Brasil inteiro, e um dos indicadores ali muito fortes é a venda ali no balcão, né? O atendente está ali, ele precisa vender alguns produtos, né? Isso é um indicador de desempenho muito importante para essa empresa, e que as unidades elas são avaliadas por isso. E aí um dia uma amiga dele, que era gerente de uma outra unidade, ligou desesperada para eles, tem alguns anos, não muitos anos, tem alguns anos, ligou desesperado para ele e falou o seguinte: meu amigo, deixa eu te contar uma coisa aqui. Então, você lembra da Maria? Então, a Maria virou para mim agora e falou o seguinte: olha, agora eu não sou mais Maria, agora eu sou Mário. E eu gostaria de usar o banheiro masculino, e eu gostaria que todas as pessoas entendessem e respeitassem essa minha decisão, respeitassem meu nome social. E ela ligou para ele desesperada: o que eu faço? Como é que é esse negócio? Não sei o que. Ele falou assim: pera, calma. Conversou com ela, mas fato é que tiveram muita dificuldade em acolher, né, o Mário, que até então era visto como uma mulher lésbica. Tiveram muita dificuldade em acolher o Mário, e o Mário não deu conta de ficar e saiu. Porém, o Mário era simplesmente o melhor vendedor da unidade. Então, a pergunta que eu faço: quanto que as empresas perdendo Mários, né? Então, assim, não é só a gente pensar na perda com a rotatividade, porque se investiu e aí a pessoa não ficou, mas o potencial que ela poderia entregar, o resultado que ela poderia entregar para esse negócio. Para isso, a gente precisa entender o seguinte: aí eu volto a falar, existem passinhos anteriores, antes mesmo da gente pensar em mudar o censo demográfico. A gente precisa mudar a cultura no sentido de a gente responder as seguintes perguntas: existe espaço para coagir as pessoas aqui, para o assédio, para a comunicação violenta, né? Como é que é o meu ambiente hoje? Porque se esse ambiente ainda é hostil para quem está nessa organização, e ela nem faz parte, às vezes, de um grupo emergente, né, que está em uma posição de vulnerabilidade, como que a gente vai conseguir receber a diversidade
acolher e, para além disso, fazer com que essas pessoas se sintam pertencentes, que entendam que suas carreiras estão se desenvolvendo e permaneçam nas organizações. Eu acho que o grande desafio é esse, é a gente voltar lá atrás e fazer um dever de casa que a gente não fez, que é pensar no ambiente, como que é esse ambiente, independente do recorte social. Perfeito, Gil. Você falou uma coisa que eu vou sublinhar aqui, e que é uma conversa que tem vindo nesse lugar de caminhos e de como a gente mantém o tema e mostra a relevância do tema, que é, no lugar de só tentar provar que inclusão gera inovação, produtividade e lucro, a gente tem que mostrar o custo da exclusão e provar o custo da exclusão, porque tem um custo muito grande. E é Você viu, esse lugar. desculpa te cortar, você viu aquele estudo do Banco Mundial, né? Aí, É isso. E tem estudo, tá? A gente não trouxe ele aqui, mas pode depois colocar ele em algum lugar, ou eu trago na conversa que vem, mas é isso. Talvez o lugar do custo da exclusão nos ajude a mostrar que existe um custo que uma perda que a gente não se deu conta ainda, que vai desde o lugar de dizer que a pessoa tem que entrar num fit cultural, vestir a camisa da empresa antes de vestir a própria, e poder vestir a própria camisa para caber, e essa pessoa e não entender que esse não é o caminho de fato, inclusive para gerar inovação. Paty, termina aí para a gente ir fechando. Esperança. Bom, eu me emocionei com o que o Gildes falou, com o que você falou. Eu sou o tipo de pessoa que nunca acreditei em sorte. Sorte na vida, nunca acreditei. Nunca. Mas esperança, sim. Hoje eu sou uma mulher com 41 anos de vida, num país que bem pouco provável, considerando a cor da minha pele, a região demográfica de onde eu venho e histórico familiar, eu fui a primeira de toda uma família a ter graduação. Se eu não tivesse esperança, talvez eu não teria tido o privilégio de um dia, depois de muito tempo, numa determinada empresa, um líder me chamou e falou assim: Patrícia, preciso conversar com você. E eu disse: sim, né? Me conte. Patrícia, eu sempre tive muita resistência com essa coisa de inclusão. Principalmente quando fala de LGBT, você me desculpe, eu sou de tal religião, enfim. Mas quando você veio na nossa sala, conversou com a gente, quando eu vi o seu currículo, falei: pera, ela fala inglês, espanhol, está aprendendo Libras, ela tem especialização, ela tem graduação. Eu só tenho segundo grau. Quem sou eu para falar alguma coisa dessa pessoa? Então, Patrícia, eu estou aqui para te pedir desculpas e para te contar que você me influenciou a entender as pessoas de uma forma diferente e a estudar. Estou fazendo graduação. Esperança é o que nos move quando a gente fala de inclusão. É devaneio a gente achar que o que nós estamos fazendo, nós vamos usufruir desse benefício. Porém, é uma lástima pensar que o que nós estamos fazendo é perdido. Chame de diversidade cognitiva, demográfica, desde que pessoas sejam o objetivo do nosso trabalho, desde que famílias sejam o objetivo do nosso trabalho, e principalmente contribuir com o legado daquele negócio que nenhuma empresa, né, surge assim da terra, tem histórias e histórias ali, é o que eu deixo como palavra de esperança. Às vezes, não vai acontecer com você como aconteceu comigo. Ter diversas exceções, inclusive de estimativa de vida, e a possibilidade de receber feedbacks desse, como eu compartilhei. O que não quer dizer que o que a gente fez não é válido. Nós só precisamos, agora, respirar um pouquinho e voltar ao nosso objetivo. E eu agradeço imensamente o seu convite, a disponibilidade sua, do Gildes e de cada pessoa que está ouvindo a gente. Porque se ao menos uma pessoa a gente conseguir fazer com que ela perceba o mundo de fato como ele é,
cheio de diversas cores, sons e formas, a gente conseguiu alguma coisa sim. Então, não vale a pena perder a esperança. O amanhã não vou dizer que pertence a Deus, porque eu não quero esbarrar em nenhuma crença. Eu só sei que ele não nos pertence. Que nos pertence é hoje. Vamos fazer hoje. E o amanhã a gente vê. Muito obrigada. Mesmo. Depois disso, é difícil até falar, eu vou fazer um fechamento breve, mas conectando isso e falando um pouco do próximo encontro. Muito do que vocês trouxeram, se a gente notar, muito do que a gente trouxe, ou tudo que a gente trouxe, não está falando de inteligência artificial, não está falando de grandes tecnologias, não está falando de uma invenção que precisa existir, uma inovação que precisa existir para dar conta, está falando de gente, de coisa que a gente já tem. A gente só precisa, de fato, entender como fazer acontecer. Eu vou terminar, porque a gente vai falar um pouco mais de cultura e desses atravessamentos sociais, a gente fala da diversidade cultural e social no próximo vídeo, no próximo encontro. Vou fazer uma situação de um cara que é do nosso país, não é o Scott Page, e é um cara que fala que o futuro ele é ancestral, o Ailton Krenar. Ele vai dizer que abandonar a visão de que o futuro é uma linha de progresso contínuo e reconhecer que a sabedoria para salvar a humanidade está nas conexões e nas memórias é o que vai fazer com que a gente dê conta de transformar esse futuro em algo que funcione para sempre, de fato, seja regenerativo. Então, e ele fala, né, o futuro de fato é ancestral, a gente precisa olhar para trás, entender o que nos torna humanos e qual é essa potência do humano e o que precisa dessa potência do humano a gente trazer de volta, reconectar e mostrar que todo ser humano e toda diversidade, toda diferença, ela é mais do que válida, ela é o que vai fazer as coisas de fato acontecerem da melhor forma. É isso. Queria agradecer ao Jonathan, o pessoal da Ecto, Geudes, Pati, muito obrigado. Foi um prazer conversar com vocês, como sempre, e a gente encerra por aqui nossa conversa. Gente, uma última palavra, dizer muitíssimo obrigado, assim como a Paty, eu também me segurei. Foi um papo muito emocionante, e não pelo clichê, e vocês começaram falando em palco, mas parabéns, vocês têm muita presença de palco, parabéns ao Felipe por ter trazido pessoas tão relevantes e que deram uma aula, né? A gente percebe o quanto a gente é ignorante no assunto, né? E talvez não por nossa culpa, talvez por culpa da cultura da sociedade que não, né, como a Paty disse ali, se uma pessoa tiver ouvido, a gente já está ganhando. Então eu espero de coração que quem está aí do outro lado da tela também tenha movido aí uma coisinha, que tenha mexido algum drive aí, e que se gostou, compartilha, mostra para alguém, vamos levar isso juntos adiante. Muito obrigado, Paty, muito obrigado, Geudes, agora vou chamar assim. Muito obrigado, Felipe. E, gente, até o próximo episódio. Fiquem de olho nas nossas redes. Em breve estamos de volta. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Beijo. Beijo, gente. Obrigado. Tchau, tchau.